Só não, seu vagabundo. Salve, rapaziada, beleza? Vamos começar esse vídeo aqui falando chupa São Paulo, chupa Tricas. Cara, que vitória magnífica, 3-1 em cima deles. Eu ia falar dentro do Morumbi, mas não, foi na Neoquímica Arena. Na minha casa, mando eu. Rapaziada, começando aqui, né? Que, que golaço do Memphis, hein? Colocar aqui pra reproduzir um pouco. Mas, cara, que humilhação essa caneta, velho. Que humilhação. Tem aquele requinte de crueldade. E é assim que tem que tratar esses São Paulinos, essas tricas do caramba. Rapaziada, foi uma partida que o Corinthians dominou bastante ali no primeiro tempo, né? Segundo tempo deu aquela decaída, mas enfim. O primeiro tempo o São Paulo não jogou, só deu o Corinthians, né? Não seria um absurdo nenhum a gente falar aqui que o Corinthians poderia ter ganhado essa partida desses 3-0 só no primeiro tempo. Esses 3 gols que fez, só no primeiro tempo dava para ter feito. Não é um absurdo nenhum, pelo tanto que o time jogou. O time estava pecando bastante ali na finalização final, para a conclusão em gol, né? E é assim que falam. Mas o Corinthians dominou, o São Paulo não jogou. Abrimos o placar ali com um gol de pênalti do Yuri Alberto. Amém. Amém. Ele conseguiu bater um pênalti bem batido. É assim, Yuri, que tem que fazer. Bater com seriedade, com vontade, com força, para tirar do goleiro o máximo possível. Um pênalti ali indiscutível. Foi o zagueiro do São Paulo, não sei se é o Arboleta, sei lá como é o nome dele. Tô um pouco me fudendo. Fez um pênalti infantil ali no Breno Bidon, mas foda-se. Se fosse o contrário, os caras estariam chiando, falando que era pênalti e foi pênalti. Já marcaram pênalti contra o Corinthians dessa forma. Aquele pênalti que o Angileri fez mesmo, esqueci agora qual foi o jogo, mas foi dessa mesma forma. Ele esquece, não olha para o jogador rival e, tipo, no caso, né, ele não olha para a bola, ele vai diretamente no corpo do jogador rival. Pênalti, claro, filho, pênalti. Mas como tudo não são flores, né, rapaziada? Teve ali, finalizou ali o primeiro tempo 1-0 mesmo pra gente, porém no início do segundo tempo o São Paulo mexe e o time surge um efeito positivo para eles. O Corinthians, a zaga do Corinthians, mais ali o Choca e o Felipe Longo, eu tava sentindo que esse clássico tava pesando para eles, tanto tá que o gol do São Paulo de empate foi uma falha bizarra, tanto do Choca quanto do Felipe Longo, né? E o Choca recua uma bola horrível de peito pro Felipe Longo, que também não consegue dominar essa bola, acaba saindo do escanteio, mas, cara, não é o momento de você estar sofrendo uma pressão e querer recuar a bola de peito pro seu goleiro. Chegou dentro da área, manda chutão pra fora, tá ligado? Principalmente porque você é moleque e a galera vai pesar em cima de você. Tem crítico em si que pesa dos moleques da base quando erra esse tipo de lance. E quando você já demonstra uma qualidade, uma certa maturidade para esse tipo de lance, a bola vir, você já manda chutão para fora, cara, isso só aumenta o seu potencial, o seu nível. Daí, ao decorrer da partida, o Corinthians fez suas substituições, entrou ali o Vitinho e o Memphis, se eu não me engano, saiu foi o Guinegão e o Carrijo. Foi o Guinegão e o Carrijo quem saiu. E ainda não surgiu efeito nessa mudança. Porque o Corinthians estava com um problema no meio-campo, que era o Martins. Ele não estava conseguindo dar aquela solidificação no meio-campo. Ser aquele cara, aquele primeiro homem combatível e ter uma ótima saída de bola. Cara, o Martins jogou horrível. Hoje foi uma das piores partidas que ele fez pelo Corinthians, cara. Sem dúvida nenhuma. Foi uma das piores. Daí, com a saída do Martins e a entrada do André, foi que o time conseguiu se solidificar mais ali no meio-campo. Porque o André, ele tem o drible, ele tem a marcação e ele tem uma ótima saída. Não ótima, mas uma boa saída de bola. Tava melhor que a do Martins. Pelo menos isso, né? Daí, rapaziada, chega mais perto aqui. Quero conversar uma coisa com vocês. Tem uma galera aí que reclama muito que o Guinegão não tá tendo oportunidades, ou não tem oportunidades quanto deveria. Tem gente que fala que é para ele ser titular. Daí, nesse jogo em questão contra o São Paulo, o Memphis estava vindo da data FIFA, estava vindo da seleção holandesa e com uma recomendação do departamento médico da Holanda, falando que ele estava sentindo a lesão e que não era para jogar. Então tá que ele nem treinou durante a semana, tá? Mas aí
o staff não, o departamento médico do Corinthians fez ali seus exames, 2 exames para ter certeza, para dar mais uma calma a mais pro Memphis, né? Porque o jogador vai ficar com medo de jogar, obviamente, né? Não vai querer se lesionar, principalmente por ter jogos decisivos agora de campeonato, da Copa do Brasil, e que nitidamente ele está se preparando para isso. Daí o Dorival colocou o Guinegão de titular. Ele e o Yuri foram os dois titulares. E o pessoal reclamou que o Memphis não jogou de titular. Mas é o mesmo pessoal que reclama que o Guinegão não tem oportunidades. E quando surge a oportunidade de colocar ele de titular, até para preservar o seu melhor jogador da temporada, que para mim o melhor jogador da temporada do Corinthians é o Memphis, tem-se altos e baixos, teve-se altos e baixos ali, igual o elenco inteiro, mas ele se destacou bastante porque o Hugo Souza teve o Paulistão muito bom, que o Memphis também teve um Paulistão muito bom, mas daí o Hugo Souza veio se lesionando nesse final de temporada. O Memphis teve suas lesões, mas voltou e em jogos grandes ele apareceu. Mas enfim, voltando ao assunto. Daí o Guinegão entra de titular e a galera critica quando o moleque tem a oportunidade de jogar. E sendo que você tá poupando o seu melhor jogador, tendo em vista que você tem uma semifinal de Copa do Brasil. Vamos ver aí, né, rapaziada? Qual critério vocês querem? Não tem como colocar todo mundo pra jogar o que vocês querem. Quer que tire, então, um lateral pra colocar mais um atacante? Isso não funciona, pô. Não funciona. Mas aí, voltando ao assunto principal. Com a entrada do André, o Corinthians teve uma melhora. Que a bola começou a ficar mais do meio-campo pro ataque. Então tá que o lance do gol do Memphis, desse golaço do Memphis, ela começa. Eu não vou lembrar, mas se eu não me engano, foi o Bidu quem tava arrastando a bola pela lateral e cruza para dentro da área. E o zagueiro do São Paulo vai tentar desviar essa bola, cara. Cara, que bom que esse zagueiro do São Paulo aí não tem um ótimo tempo de bola, né? Porque, porra, ele cabeceou a bola no pé do Memphis. Foi exatamente na região ali da barriga, né? Mas enfim, ele ajeitou, deu assistência pro Memphis. Que o Memphis dá, cara, que caneta, cara. E o puta de um golaço, cara. Logo em seguida, depois desse golaço do Memphis, teve ali o segundo gol do Yuri, né? Que foi uma bola que o Vitinho chuta de fora da área e acaba pegando na trave ou no travessão, não sei. Faz parte do gol lá da trave. E o Yuri Alberto fez um gol de centroavante, que estava bem posicionado para pegar o rebote ali dentro da área e acaba finalizando. Cara, que magnífico, cara. Que partida, cara. Rapaziada, agora aqui, parando pra pensar, né? Eu tava assistindo um vídeo do canal do Kroos, um vídeo do Kroos, né, o pós-jogo dele, e ele falou uma coisa, que a atmosfera desse jogo tava mostrando que o Memphis faria esse gol. Ele foi importante de acordo com a atmosfera do local. Pois se esse jogo tivesse sido lá no Morumbis, fosse lá no Morumbis, e o Lucas que tivesse entrado no segundo tempo com a partida 1-1, a probabilidade dele fazer esse gol ia ser a mesma do Memphis ter feito. E eu concordo com isso, cara, porque a atmosfera favoreceu ao Memphis a fazer esse gol, por ser Itaquera, por estar 1-1, por ele ser o jogador do calibre dele, daquele cacife que ele tem de jogador diferente, de estrela, ser o melhor jogador do elenco. E eu concordo que se fosse no Morumbi, se fosse o contrário, o Lucas quem teria feito. Não garanto que ele faria igual o Memphis, né? Teria dado a caneta e feito um puta de um golaço. Mas em questão dele ter virado a partida, ele ser o jogador principal, virar a partida, mudar o ânimo do elenco, cara, com certeza ele teria. O Lucas teria feito essa diferença no jogo. Mas como não foi, pau no cu das tricas, hoje em dia. Tem em 364 jogos. Olha, quase um ano de disputas historicamente, mas 364 jogos são 134 vitórias nossas, do Corinthians, contra 115 vitórias deles e 116 empates. Sendo que desses jogos total, na Neoquímica Arena foram 19 jogos, sendo 10 vitórias nossas, 8 empates e apenas uma vitória deles, que foi ano passado essa vitória, que o Corinthians estava aquela nhaca desgraçada, mas enfim, uma vitória só, e hoje nós ainda somos os maiores campeões
o time que dos dois nesse confronto que mais levantou troféus no Morumbi. Então, o Morumbi é nosso salão de festa. O São Paulo é o nosso pato, apanha sempre. Nossa freguesia, o freguês voltou. Rapaziada, para finalizar esse vídeo, amanhã vamos ter uma pré-semifinal da Copa do Brasil. Por quê? Amanhã a gente vai enfrentar o Cruzeiro e vai ser lá na casa dos caras. E esse jogo aí vai dizer muito do primeiro jogo da Copa do Brasil, como o Corinthians vai se comportar. E o que eu imagino, o Cruzeiro ele tá ainda disputando o título do Campeonato Brasileiro, por mais que ele esteja um pouco mais distante ali do Flamengo, mas nesses 4 jogos, se eles conseguirem ganhar os 4 e os outros 2 tropeçarem, o Cruzeiro pode ser campeão. Então, eles estão disputando o título do Brasileirão, eles vão jogar com tudo, principalmente para mostrar a força deles lá. E esse jogo é para o Corinthians estudar o comportamento. Beleza que não é para entregar o jogo, tá? Se ganhar é uma maravilha, porque daí vai mostrar a força do Corinthians também. O que podemos proporcionar, mostrar para eles nesse jogo da Copa do Brasil, nesse jogo de ida. Então, vai ser um jogo para estudar bastante o Cruzeiro, como vão se comportar, né? Até porque por, por estarem disputando o Campeonato Brasileiro ainda, né? E isso vai dizer muito também do jogo de ida da Copa do Brasil. O porquê? Se eles ganharem esse jogo amanhã para nós, para gente, e deixar eles ainda mais próximo do título do Brasileirão, se o Palmeiras e o Flamengo tropeçar mais uma vez, eles vão com todos os outros 3 jogos que vão faltar. E possa ser que eles deixem um pouco de mão a Copa do Brasil por causa do Brasileirão. Bom, todo time quer ganhar 2 títulos, né? Óbvio, todo time vai. E a probabilidade deles abandonarem a Copa do Brasil é mínima, é minúscula. E não é porque eu tô falando isso que o Corinthians tem que entregar a partida. Pelo contrário, o Corinthians tem que ir pra cima com tudo para mostrar que não vai dar moleza para eles no jogo da Copa do Brasil. Mas mesmo assim, é uma coisa meio que curiosa para se pensar, digamos assim, né? Mas enfim, rapaziada, comenta aí o que você achou do vídeo, o que você achou do jogo, o golaço do Memphis contra o São Paulo. Já se inscreve aí também para me ajudar. Pô, me ajuda aí, caralho. E até uma próxima. Falou e vai, Corinthians.